E aí, Rádio Chapecó FM 100.1. Acompanhe nossa programação nas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, nos aplicativos e em nossa página radiochapecó.com.br. Fique bem informado na melhor Rádio Chapecó. Rádio Chapecó. Dicas Rádio Chapecó. Após um espirro, o vírus pode ficar aqui nesse pano. Então prefira os lenços de papel e cubra o nariz e a boca com o braço ao tossir ou espirrar. Se informe e informe outras pessoas. Estamos juntos, eu e você, no combate ao coronavírus. Rádio Chapecó, amiga da gente. Acompanhe pela Rádio Chapecó todas as informações relacionadas à crise desencadeada pelo coronavírus Covid-19. Nossa equipe de jornalismo está empenhada para trazer toda a comunidade as informações com autenticidade e responsabilidade. Rádio Chapecó, a rádio da informação. Vamos juntos, vem fazer acontecer. Recordar, transformar e viver. Rádio Chapecó presente sempre com você. Uma geração inteira e voz pra dizer. Olha que bom a gente em sintonia. Rádio Chapecó com você todo dia. Amiga da gente está sempre presente, trazendo sempre muita informação e alegria. Você ouvindo a rádio todo dia. Agradecemos sua companhia. Rádio Chapecó, aqui você não está só. Que alegria. Você ouvindo a rádio todo dia. Agradecemos sua companhia. Rádio Chapecó, aqui você não está só. Juntos pra fazer seu dia melhor. ZYJ 749, Rádio Chapecó, 1330 kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje é 27 de junho de 2020. Uma manhã geladinha de sábado aqui em Chapecó. E estamos aqui para mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã, pela Rádio Chapecó. O programa Hora Espírita é um programa que está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, pertencentes à 12ª União Regional Espírita da FEC, e tem por objetivo trazer a abordagem de temas de interesse geral que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. O tema de hoje será espiritualidade no cotidiano. Hoje no estúdio, eu, Fabiane Marcon, da Associação Espírita Nosso Lar, na função de âncora, e temos conosco o Celso Dalpiva, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Celso. Bom dia, nossa saudação fraterna a todos os ouvintes. E também o nosso amigo Marcelo Detone, do Centro Espírita Gotas de Luz. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os amigos ouvintes. Já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó e você está convidado a participar conosco, enviando a sua pergunta, sugestão, sua colaboração através da live do Facebook, onde você pode
ver e ouvir esse programa, ou também através do WhatsApp da rádio, o 2049 1212, e o telefone fixo aqui da rádio, que é o 2049 1200. O programa também conta com a sua própria fanpage, intitulada Hora Espírita Chapecó. Temos canal no YouTube e perfil no Instagram. E você, amigo ouvinte, está convidado a conhecer e compartilhar as nossas redes sociais. Buscando as nossas redes, você vai encontrar todos os programas anteriores, informações sobre as instituições espíritas de Chapecó e de toda a região, e também poderá ver o anúncio dos nossos próximos programas. Antes de darmos início à nossa conversa, nós queremos registrar o nosso agradecimento àqueles que de forma voluntária e anônima contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas, bem como aos nossos patrocinadores, pelos quais pedimos licença agora para ouvirmos o seu recado, a Escala Construtora e a Imobiliária Nossa Casa. Você está ouvindo pela Rádio Chapecó, a amiga da gente, o programa Hora Espírita. Nossa Casa, a maior diversidade de imóveis para locação de Chapecó. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida. As pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nossa Casa, a maior diversidade de imóveis para a locação de Chapecó. A construtora Escala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Você está ouvindo pela Rádio Chapecó, a amiga da gente, o programa Hora Espírita. Todos os conhecimentos espirituais destinam-se a mudar a compreensão que temos sobre a vida, de modo que isso resulte no melhoramento da nossa maneira de ser e de agir em nosso dia a dia. Por isso, é sempre importante parar e refletir se estamos conseguindo efetivamente praticar um pouco dos inúmeros ensinamentos que recebemos da doutrina espírita, melhorando-nos e auxiliando as pessoas que convivem conosco. Nesse contexto, colhemos alguns ensinamentos para oferecer aos amigos ouvintes sobre como podemos cultivar a espiritualidade em nosso cotidiano. E é importante, antes de tudo, que façamos um esclarecimento sobre o significado de espiritualidade e de espiritismo, uma vez que acolhemos amorosamente a todos que nos ouvem, mas o objetivo deste programa é exatamente a abordagem do espiritismo. Então, é preciso que a gente esclareça que a espiritualidade ela é um conceito mais amplo, ela é um conceito mais abrangente, ela é uma busca que vai além do material. Ela surge quando nós nos damos conta de que existe algo muito maior, que nós não podemos ver, não podemos tocar, mas que existe. A espiritualidade ela surge para nós no momento em que nós desejamos encontrar o real sentido da nossa existência. E a espiritualidade, ela não precisa e ela não tem, de fato, uma relação com nenhuma crença religiosa. Ela pode ter, mas ela não necessariamente precisa ter essa relação, essa vinculação para existir. E o espiritismo, por sua vez, na sua condição de religião, filosofia e ciência,
assim como outras religiões, ele acaba se tornando como que uma ferramenta na busca da espiritualidade. Por quê? Porque ele consegue não só nos oferecer respostas, ele consegue nos esclarecer essa busca, ele consegue nos mostrar, nos fazer entender de onde nós viemos, para onde vamos e qual é o nosso propósito aqui nessa vida, mas ele também nos orienta, ele nos encaminha para uma vivência espiritual diária. Ele baliza a nossa caminhada no encontro à nossa espiritualidade. E faz isso lindamente, né? E aí eu gostaria que o seu Dalpiva nos esclarecesse. Nas obras espíritas, há alguma recomendação em relação à nossa prática espiritual ao nos levantarmos pela manhã? É interessante nós fazermos uma breve divagação sobre o tema. E fomos buscar este embasamento na primeira obra da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. Este livro, na sua estruturação, ele está dividido em 4 livros, que depois se desdobra no Livro dos Médiuns, no Evangelho, no Céu e Inferno, na Gênesis. E o terceiro livro, dentro do Livro dos Espíritos, trata das leis morais. E das 10 leis morais, que são leis divinas, que são imutáveis, não são como as leis dos homens, que nós temos que todo dia estar ajustando, né? E os poderes legislativos estão todo dia ajustando a condição do desenvolvimento socioeconômico da comunidade. E essas 10 leis morais, a primeira é a adoração, a segunda é trabalho, para a terceira falar na reprodução, para na quarta falar da conservação e na quinta destruição. Na sexta vem falar da sociedade, na sétima do progresso, na 8 da igualdade, na 9 da liberdade e na 10 da justiça, amor e caridade. Ou seja, essas leis elas são capazes de orientar todos os aspectos da nossa vida. São as leis que nos guiam. E aí nós vamos encontrar na questão 649 do Livro dos Espíritos a primeira questão que aborda a primeira lei da adoração. Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Pela adoração nos aproximamos de Deus. A adoração é um sentimento inato da divindade. É um sentimento que nós temos. Né? Não há povo desprovido do sentimento de adoração, porque jamais houve povo ateu. Todos os filhos do mesmo Pai e todos carregam a centelha divina. Então, a verdadeira adoração é aquela que brota do coração, do sentimento mais íntimo. E a adoração é elevar o pensamento a Deus. O levar o pensamento a Deus não prescreve algo decorado, mas de sentimento. Vamos todos nós que já estamos mais velhos, mas vamos buscar nos jovens a inspiração. Quando o jovem está naquela fase do namoro, ele não expõe o guri, a menina para o menino, a menina para o menino, um sentimento de amor que eles têm. Não é um diálogo espontâneo que brota esse sentimento. Então, é este brotar do sentimento que nós temos que fazer esta adoração ao Criador. Né? Então, e aí é uma questão seguinte, lá na 658, Kardec perguntou, são perguntas que Kardec fez à espiritualidade que estava orientando para compreender. A prece é agradável a Deus? Pergunta pertinente. Importantíssima. E o que os espíritos responderam? É sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração. E é preferível a que seja lida. A prece que brota do coração é preferível que a seja lida. Que muitas vezes é feito com os lábios, mas não com o pensamento. Então nós não precisamos nos preocupar em repetir frases prontas ou preces que foram criadas por outro. Mas eu não sei rezar, Fábio. Exato. Sabe sim. Deus, meu Pai, auxilia-me nesse momento. É uma oração. O silêncio é uma oração. Eu vou conversar com Deus. Pai, eu estou com um problema.
um problema de saúde física, um problema de relacionamento na minha família. Me inspira conforme o que os meus anjos guardiões, meus espíritos protetores, o Senhor, possa me inspirar a encontrar o caminho. É uma prece que eu estou fazendo. Eu estou expondo humildemente a minha situação, né, tia? Então, este caráter da fé é importante. E na pergunta 659, Kardec perguntou aos espíritos, qual é o caráter geral da prece? Adorar, pensar em Deus, aproximar-se e comunicar-se com Ele, louvar, agradecer e pedir. E quando é que nós podemos fazer isto? No amanhecer. Que nós estávamos mortos, entre aspas, pelo sono, e estamos despertando. E vamos então começar a elevar o nosso pensamento de agradecimento. Quanto tempo? Um pensamento. Obrigado pelo despertar desse novo dia. Já é o suficiente. Eu estou me ligando. Há uma pequena historieta que eu vou contar aqui, que havia um cidadão que entrava na igreja. Entrava e saía. O tempo mais ou menos dele entrar na porta da igreja e até o altar e retornar. E conta que um determinado dia o pessoal alguém começou a observar e ficou preocupado. E um dia abordou. Eu já lhe acompanho há muito tempo, o senhor entra e sai na igreja. O que o senhor vai fazer aí? Eu venho falar com Jesus, mas que você... Não, eu chego lá, Jesus, é o Zé, eu estou aqui. Olha só. Eu fiz minha prece e fui embora. Consta que o Zé ficou doente. E ele pediu que do lado da cama dele tinha uma cadeira. E disse que chegou um cidadão, sentou e conversou com ele. Ele pediu, mas quem é o senhor? Zé, é Jesus, eu estou aqui. Quer dizer, a prece, a profundidade daquela expressão, que ele estava perante o Cristo. Nós podemos imaginar a profundidade? Precisava orar, repetir horas? Não. Então, a prece é sempre agradável a Deus, quando brota dos nossos corações. E o momento mais oportuno é no despertar. É um momento oportuno, não é o mais oportuno, é um momento oportuno. Agradecer a noite de sono, o descanso do corpo físico necessário e pedir auxílio para o dia do labor que vamos ter na convivência com a família, na convivência com o ambiente de trabalho. E nós temos um desafio muito grande que nos acompanha, né, durante a nossa caminhada aqui pela Terra, que é o trato com as pessoas. A nossa vida em sociedade ela é sempre desafiadora. Marcelo, nas nossas relações sociais, especialmente no trato com os demais, como deve ser a nossa postura? A nossa postura, primeiro essa pergunta, ela é uma das, a questão do nosso trato com as pessoas, ela é dos assuntos mais importantes na caminhada do espírito, porque a gente demonstra o nosso nível de evolução espiritual, de espiritualidade, justamente no trato com as pessoas, né? Não adianta a gente ter um monte de conhecimento na cabeça, um monte de práticas, né, espirituais e na hora de tratar com as pessoas a gente não saber como lidar com as pessoas. Então, a regra que o Espiritismo nos traz é a mesma regra e ela é muito simples, né, para a gente ter sucesso no trato com as pessoas, que é aquela que o Jesus já falou há muito tempo. Fazer aos outros aquilo que eu gostaria que fizessem para mim. Então, se eu gosto de ser compreendido nas minhas atitudes, mesmo que equivocadas, a gente tenha boa intenção, então por que eu não compreendo os outros? Se eu gosto de que me tolerem quando eu não estou muito bem, eu tenho que tolerar os outros. Então, a gente precisa a aplicação efetiva desse termo, fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que eles nos fizessem. É claro que é fácil a gente fazer isso com aquelas pessoas que a gente tem afinidade, tem simpatia. Aqueles que não nos causam problemas. Exatamente. Ou mesmo com as pessoas indiferentes, que a gente não tenha nenhum sentimento nem negativo nem positivo naquele momento. Mas o grande desafio mesmo é de nós aplicar essa regra de ouro com aquelas pessoas que a gente não tem um relacionamento fácil. Porque se nós analisarmos na nossa vida, nós vamos ver que realmente nós temos aquelas pessoas simpáticas, que é fácil de conviver,
que se afinizam conosco, e temos aquelas pessoas que, todos nós na nossa vida, que são pessoas de trato mais difícil. Talvez que elas não tenham estima por nós, ou talvez que nós sejamos desconfiados delas, ou mesmo que não gostemos muito de estar na presença de certas pessoas, seja porque nós as julgamos de uma maneira equivocada muitas vezes, mas aí é que é o desafio. Porque tratar, como Jesus diz, fazer o bem àqueles que nos fazem bem, até os publicanos, em outras palavras, fazem. Que mérito disso vocês têm? Exato. Agora, o nosso mérito realmente espiritual está no tratar com as pessoas que são difíceis. E aí, como a gente faz com essas pessoas? Pelo menos não faça a elas aquilo que você não gostaria para você. Que é a regra inversa do fazer e não fazer. Porque a gente, às vezes, gostaria de uma possibilidade de evoluir sem esse contato, né? Mas é preciso que fique claro que sozinhos nós não somos capazes. É exatamente no trato com as pessoas que nós temos a oportunidade de fazer com que as nossas virtudes floresçam, se desenvolvam, a paciência, a humildade, a tolerância. Principalmente, né, Fábio, no trato com as pessoas difíceis, que nós vamos nos dar conta o seguinte: nossa, como eu fui impaciente com aquela pessoa. Elas são um instrumento para nós, elas são um né? espelho da nossa falta de algumas qualidades, ou da nossa insuficiência das qualidades que nós temos. A gente vai ver naquele contato, nossa, como eu fui intolerante com aquela pessoa. Ou seja, se eu fui intolerante com aquela pessoa difícil, significa que eu ainda não tenho a virtude da tolerância totalmente construída dentro de mim. Porque se essa mesma pessoa difícil estivesse importunando o Chico Xavier, por exemplo, o Divaldo Franco ou a Madre Teresa de Calcutá, com certeza o trato deles para com ela seria diferente. Ela ia perder a viagem. Eles não iriam se deixar contaminar por alguma provocação, etc. Então, essas pessoas difíceis cumprem o seu papel para conosco. O Espírito Emmanuel, por meio da mediunidade de Chico Xavier, ele diz o seguinte: as pessoas difíceis são professores diferentes. Eles mostram aonde em nós precisamos melhorar e reformar o nosso espírito. Porque o nosso espírito, ele precisa ser perfeito nas qualidades e virtudes. E é somente no contato social que nós vamos vendo aquilo que precisamos ajustar. Aqui uma pergunta interessante. A lei da sociedade é uma lei divina, uma lei natural. E é a sexta lei. Das 10 começa a segunda parte. E a última questão, que é interessante, Kardec foi inspirado sempre, né? E era um pedagogo, era um cientista. Um cientista. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços da família? Há um movimento dizendo que a família não tem mais valor. Há muito tempo já se tenta, né, denegrir a família. Dizer que a família não tem mais valor. Dessas doutrinas totalitárias. Vamos ser francos. E Kardec pergunta em 1857, quando publicou o Livro dos Espíritos: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? Um recrudescimento do egoísmo. E o egoísmo é uma das chagas da humanidade. Como o Marcelo colocou, como eu vou exercitar a minha paciência, a minha humildade, se eu não sou colocado à prova? Quer dizer, e aí a primeira pergunta desse conjunto é: a vida social está na natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida e relações. Ou seja, as pessoas que querem se isolar para não entrar em contato com as pessoas, elas não estão indo ao encontro da espiritualidade. A espiritualidade deve ser exercida no contato social. Exato. Né? E deve ser verificada a nossa espiritualidade nesse contato social. Em que nível estamos? Ela é testada ali. Ela é testada. E nesse momento nós vamos avançar. Nesse momento nós vamos ver que eu lhe agredi numa relação, depois a lei divina está gravada na minha consciência, conforme nos ensinam os Espíritos. E eu vou dizer, mas eu respondi o Marcelo de forma agressiva. E nós fizemos no cotidiano.
Seguidamente, às vezes está ali, vem uma questão, levante, eu às vezes respondo de forma deseducada, ou deselegante. Escapa. Mas a consciência me cobra. Eu queria fazer um relato que eu recebi numa mensagem. Uma jovem de São Paulo, de agora, recente, recebeu um livro do irmão dela, O Jeito Hardware de Ser Feliz. E neste livro constata que a gentileza gera gentileza. E mais na frente ele faz um exercício. Você já fez uma gentileza, por exemplo, pagar o pedágio para um carro que vem atrás? E aquilo ficou encucando ela. Um dia ela pegou a estrada em São Paulo e disse, hoje eu vou fazer a prática. No primeiro pedágio, pagou dela, pagou de trás, desceu do carro e falou assim, senhor, muito bom dia, eu paguei o seu pedágio, tenha uma boa viagem. O cara ficou sem saber responder. Seguiram ambos a viagem. Passado alguns quilômetros, o cara deu sinal de luz, ela encostou, ele pediu, qual é seu telefone? Ela deu o telefone, ele gravou e foi embora. Passado alguns dias, o senhor esse ligou para ela. Eu sou fulano, sou engenheiro, tenho 64 anos, estou aposentado. Aquele gesto seu me marcou. Quando estava chegando em São Paulo, num pedágio, atrás de mim estava uma Kombi. Eu paguei o pedágio para a Kombi. E fui lá e disse, senhor, eu já paguei o seu pedágio, tenha uma boa viagem. O senhor começou a chorar em desespero. O que eu lhe fiz? Não, eu e a minha esposa aqui do lado viemos vindo de Salvador. Há dias de Kombi, tu imagina a velocidade, né? Deixamos nossos 5 filhos para vir em busca de trabalho. O senhor o que fez? Siga-me. Arrumou uma casa e arrumou um trabalho porque ele disse que ele era mestre de obras. Gentileza gera gentileza. A vida social é para nós construirmos gentileza. É o que nós conhecemos como a lei do retorno, né? E aproveitando, o Emmanuel diz no livro Rumo Certo que um gesto de gentileza e de bondade que a gente faça para alguma pessoa, e às vezes ele diz para uma criança, você pode marcar aquela criança para a vida inteira e incliná-la ao bem para a vida inteira. Então são os pequenos gestos, né, que fazem toda a diferença, né? Bem, nós vamos aproveitar agora para registrar a participação dos nossos amigos ouvintes. Já temos muitas participações aqui. E vamos lembrar a todos que estão nos acompanhando que você pode acompanhar o programa Hora Espírita pela Rádio Chapecó, 1330 AM e pela Facebook Live. Podem escolher o canal do Face e WhatsApp 2049 1212 ou o telefone fixo 2049 1200. As pessoas que nos acompanham, elas são a razão pela qual o nosso programa vai ao ar todos os sábados, pela qual nós nos preparamos, né, para aqui estar e fazer o nosso melhor. Então, nós temos várias pessoas nos acompanhando que recebam o nosso bom dia. A Márcia Treichel, a Marley, o Sérgio, a Vera, a Graciela, a Márcia Bife, a Gelci, a Sônia, a Lia. A Lia gostou muito ali da tua colocação, da Pivas, que foi perfeito o que você disse. A Joyce, o Domingos, a nossa colega Mona Lisa, a Rafaela, a Noeli, a Mona Lisa, a outra Aline, a Aline Sense, e a Aline Donati. A Lia nos diz assim, valores familiares são guia do crescimento espiritual que impulsionam a sociedade à civilidade. A Lourdes Mascarello, a Caroline, o Domingos nos dando um bom dia, a Sandra, a Janete, o Daniel, e também nós temos uma mensagem muito carinhosa da Casa Espírita Chico Xavier de Xaxim. O nosso abraço também para eles, nossos irmãos aí de Ideal, que fazem um trabalho belíssimo naquela cidade. Um outro desafio que nós temos na nossa passagem aqui pela Terra e na nossa busca evolutiva é o trabalho. Seu Dalpiva, como é que tem que ser a postura do cristão no trabalho? Voltamos então nos socorrer de novo do Livro dos Espíritos, de novo do terceiro livro, de novo das leis morais. Se ela é uma lei moral, uma lei natural, desculpa, é leis morais, uma lei natural, e é imutável, na sua primeira questão diz que o trabalho é uma lei da natureza, e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta a sua necessidade e prazeres. Se devemos entender por trabalho as ocupações materiais, não. O trabalho não é só ocupação material.
mas toda a ocupação útil. Porque normalmente se atrela a ideia do trabalho ao ganho financeiro. Né? É trabalho se gera renda, senão não é trabalho. Toda ação social que tu faz voluntária não é trabalho, é trabalho. Uma atenção que você dá a um irmão necessitado, a um amigo necessitado, é trabalho. Quando feito com amor. Agora, quando eu saio do trabalho, levanto, tomo meu café em casa, vou sair para o trabalho. Estou indo para o inferno. Isso não é trabalho. Isso é uma tortura. Isso é uma tortura, mas a tortura é minha. E muitas vezes daqueles que nos acompanham ali, que também sofrem, né? Porque quando eu estou trabalhando com amor, fazendo aquilo com dedicação, com atenção, com carinho, dando o meu melhor que eu posso, porque eu também estou recebendo em conhecimento. O trabalho vai auxiliando o desenvolvimento mental. Né? Aquelas pessoas que às vezes se aposentam e acham que vão ficar sem fazer nada, e se efetivamente não arrumam uma ocupação útil para manter o cérebro funcionando, trabalhando, esses órgãos que estão à nossa disposição, eles vão se atrofiando. E daqui um pouco entra num processo depressivo ou de destruição. Nós temos que estar com a mente ocupada. Não diz que a mente desocupada é a casa do... Né? Então, toda ocupação útil. Então, quando eu vou para o trabalho, eu vou com amor, com dedicação, eu estou fazendo com a prece. Eu estou em oração também. E a gente tem que ver, até no livro Nosso Lar, o espírito André Luiz, por meio da mediunidade de Chico Xavier, ele diz que, em última instância, nós não estamos trabalhando para o nosso patrão. A gente pensa assim, eu tenho uma pessoa que eu trabalho, que eu sou subordinado, não gosto dele, e etc. Não, em última instância, nós estamos trabalhando para Jesus e para Deus, aonde nós estivermos. Porque, no fundo, a nossa relação ali é com Deus em todas as situações. Como eu vou me comportar nesse ambiente profissional? Como se o meu patrão não fosse... Por mais que o meu patrão não mereça, seja uma pessoa complicada, que existem vários, eu vou trabalhar e vou fazer o meu melhor por mim e por Deus, que me colocou lá e que lá estou obtendo meu sustento. E agindo assim, as coisas vão se abrindo para mim. Se a gente não faz o nosso trabalho, que nos é diariamente destinado da melhor maneira, nós não estaremos nos habilitando para que a própria vida e as leis espirituais nos encaminhem para uma nova oportunidade. Então, aonde estivermos, precisamos ter essa consciência de trabalhar e fazer o nosso melhor subordinados a Deus. Né? É o nosso caminho. E também pode nos auxiliar o pensamento de que as pessoas que se relacionam conosco através do trabalho, sejam os nossos colegas superiores, os nossos pacientes, os nossos clientes, eles não vêm a nós por acaso. Nós não estamos naquele meio por acaso. Talvez não sejam laços profundos como com as nossas relações sociais, com a nossa família, mas existem ali relações anteriores, né, que explicam muitas situações que nós vivemos e que precisamos aprender a lidar com elas da melhor forma possível. Não é o que foi abordado antes pelo Marcelo na primeira questão, de que eles chegam até nós e nós chegamos até eles pela necessidade da convivência social. E lembramos sempre do Chico, né? Que é essa antena mediúnica mais desenvolvida que nós tivemos. O que ele dizia? Que nós estamos no lugar que precisamos, no ambiente familiar, no ambiente social, na família, nas condições materiais e também no ambiente de trabalho. O Marcelo abordou a nossa relação superior e inferior. Será que esse superior não está na sua ignorância, vamos dizer assim, esses que têm uma atitude mais dura, mais difícil? Será que não é um irmão necessitado? É um irmão necessitado. É uma pessoa necessitada de receber uma atenção, de receber... Será que ao ele deitar, ele diz, mas eu fui tão grosseiro? Talvez ele tenha dificuldade de expressar e de se transformar. Mas seguramente ele está recebendo o meu exemplo. A palavra não sensibiliza, mas o que nos arrasta não é o exemplo, não tem uma expressão de valor. Né? Você pode falar,
Mas quando tu exemplifica, você está mostrando, e aí tu cria no teu interlocutor algo diferenciado, né? E quantos levam até o último instante para reconhecer a sua vida, que foi uma vida afastada dos ensinamentos do Cristo. Mas no último instante, ele reconhece e peça perdão. Iniciou ainda nesta jornada o seu processo evolutivo. Já conseguiu um progresso. Daí porque a eutanásia não é aceita. Exatamente. Porque no último instante ele tem a oportunidade, embora sem falar, embora sem expressar, mas o espírito está vivo. O que não permite é o corpo material. E nós estamos falando sobre espiritualidade, sobre as coisas relacionadas ao nosso espírito imaterial, mas também é preciso, e o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, também nos lembra dessa questão, de que o nosso espírito, ele tem como instrumento nessa vida o nosso corpo material. Então, ele nos recomenda que cuidemos do nosso instrumento material. O nosso corpo é a casa do nosso espírito. O espírito segue o corpo, findo o seu tempo, o seu prazo de vivência aqui na Terra, ele volta para a natureza onde é o seu lugar, né? E é o espírito que vai seguir eternamente. Porém, se esse corpo não for cuidado, ele pode interromper o caminho do espírito. Ele pode atrapalhar o espírito de modo que a função não seja cumprida. Nós podemos não conseguir levar a termo a nossa missão na Terra se o nosso corpo não nos ajudar. Então, a recomendação do Evangelho é de que haja cuidado, mas com uma palavra muito importante e quase desconhecida: equilíbrio. Né? Então, nós temos que cuidar muito do nosso espírito, mas também temos que cuidar do nosso corpo. Não devemos, obviamente, ser escravos dele, como nós vemos muito por aí, né? Muitas pessoas sendo escravizadas pela matéria que vai ficar e deixando em segundo plano o seu espírito que lhe vai acompanhar. Mas nós precisamos, sim, cuidar, né? Manter a nossa saúde em dia, fazer os nossos exames, ter uma boa alimentação, né? Evitar os vícios sempre que possível, qualquer vício, né? Então, ter uma convivência social, sim, né? Jesus nos dizia, para vivermos como os homens do nosso tempo. Nós não precisamos viver jejuando, mas nós precisamos viver com equilíbrio, a fim de que a nossa saúde física se mantenha e de que nós possamos cuidar desta forma também da manutenção do nosso espírito encarnado pelo tempo que for necessário. Lembrando também que os exageros, os excessos de alimentos, os excessos de bebida, os excessos de droga, eles são considerados uma forma de suicídio também inconsciente, porque abreviam a nossa passagem aqui na Terra. Então, é um apelo para a nossa consciência de que haja um equilíbrio. Tem aquele ditado, né? Dedique um tempo para cuidar da sua saúde, porque senão depois você vai ter que dedicar um tempo para cuidar da sua doença. E é bem maior. Então, é melhor dedicar o tempo como uma prevenção, tratando, como a Fábio muito bem colocou, o corpo com equilíbrio, uma boa alimentação equilibrada, exercício físico na medida do possível, para não ter que ir lá na frente, deteriorando com essas atitudes equivocadas que muitos têm, nosso corpo, né? Ter que recuperar o tempo para agir em prol da saúde depois, né? Então, Marcelo. É interessante, Marcelo, que é uma questão que aborda e refere-se a isso também, né? Ao corpo. Qual é o limite do trabalho? O limite é a sua capacidade. O tempo que você suportar. O tempo que você... Quer dizer, não vamos ao extremo do extremo. Nós temos que ter, e a palavra-chave a Fábio falou, equilíbrio. Então, lá nas leis divinas, na lei do trabalho, qual é o limite do trabalho? Eu posso trabalhar 28 horas por dia? Não. Há necessidade do momento do trabalho, momento do repouso, do descansar o corpo, que precisa, e do momento da convivência familiar. E devemos retirar dessas 170 e poucas horas por semana, ao menos 1 hora, 1 hora e meia, para nos encontrarmos no ambiente religioso. Para a prática da espiritualidade. Para a prática da espiritualidade, na sua doutrina de fé. Seja ela qual for. Seja ela qual for. Naquele momento que tu se afasta de casa, vai até este templo e com os
fraterno daquela congregação, você se enriquece ali. Evidentemente, você também tem um momento diário em casa para também fazer as suas preces. Mas esse momento de ir até o templo é da convivência social, que nós vamos nos integrar e um auxiliando a outro na compreensão da mensagem divina, que as diferentes doutrinas trazem. Exatamente. E que todos trazem para levar ao Criador. Né? Nenhuma doutrina que eu conheça vai lá para te pregar o mal. Mas é por isso que a gente fica tão feliz quando vê qualquer templo religioso onde as pessoas estão. Né? Eu, particularmente, quando eu vejo uma igreja cheia, meu coração se alegra. Porque é exatamente isso que você fala. Ninguém ensina a fazer o mal ali. Porque enquanto não estão aí, não estão no bar. É melhor. Bem melhor. Nós precisamos ter mais templos e menos... Marcelo, e qual é a importância de cuidar dos nossos pensamentos? Olha só. Olha, estima-se que pesquisadores falaram que nós temos em torno de 50 a 70 mil pensamentos por dia. E quem duvidar que pode contar também, né? Eu queria saber como é que contaram isso, podem contar. Deve ser por uma amostragem por hora, eles devem ter... Porque ninguém aguentaria contar isso. Pois bem, mas infelizmente, de toda essa quantidade de pensamentos que nós temos, nós ainda não fizemos bom uso e nós não temos a compreensão da força do pensamento. No livro Nosso Lar, nós pegamos uma frasezinha bem interessante, dita... O livro Nosso Lar é um livro espírita famoso, pelo espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Numa palestra, a ministra Veneranda, que é um dos personagens do livro, ela diz o seguinte, que o pensamento é uma força viva em toda parte, é a atmosfera criadora, e que nós, infelizmente, temos uma milenária viciação no desvio dessa força. Se nós analisarmos nossos pensamentos, muitos deles, a maioria, são negativistas, são pessimistas, muitas vezes são ilusórios, criamos fantasias, ilusões, futilidades. Então nós estamos desperdiçando essa força viva criadora. Quando não a estamos usando para uma causa ruim. Isso. Contra nós mesmos, né? Exatamente, porque todos esses pensamentos, como a ministra diz ali nesse livro, elas são... É uma atmosfera criadora. Nós vamos ter o retorno desses pensamentos equivocados ou fúteis ou desnecessários. Então, nós precisamos canalizar os nossos pensamentos para o bem. Nós precisamos imaginar que a nossa mente é uma máquina e que nós temos que tomar o controle dessa máquina. Não deixar que os pensamentos fiquem soltos. Nós temos que assumir as rédeas da nossa mente e canalizá-la para aspectos positivos. O Divaldo Franco, o grande médium, ele diz assim que nós, todas as vezes que nos vier um pensamento negativo, nós imediatamente podemos substituir por um pensamento positivo, né? Então, mentalizar a paz, a harmonia, o entendimento e canalizar o nosso pensamento para coisas boas, né? Fazer uma higienização mental, né? Nós sempre precisamos ter muito cuidado com esses pensamentos e canalizá-los para o bem. Dalpiva, considerando isso tudo que o Marcelo fala, né, do poder que esse pensamento tem, e é uma teoria, inclusive, que fala que tudo aquilo que nós enxergamos materializado hoje já foi pensamento um dia. Né? A outra questão seríssima nesse sentido que são as palavras. Há alguma recomendação para nós em relação à forma como nós usamos as nossas palavras? Sobre pensamento ainda, e que vai chegar nesse ponto, o Haroldo Dutra Dias, fazendo uma exposição, aborda a questão da dificuldade de concentração nossa, né, tia? Ele é muito fugidio, né? E ele diz que é muito difícil tu ficar 5, 10 segundos com o pensamento, eu estou pensando nesse copo d'água, eu estou olhando o copo d'água, me concentrando ali, daí a pouco vai lá para o Rio de Janeiro, vai lá para Nova... Nós temos uma dificuldade de domínio disso aqui, né? Me parece que os orientais têm mais o exercício, eles praticam mais, né? Eu acho que quem pratica yoga, não conheço yoga, mas quem pratica yoga tem essa competência. Talvez seja mais uma questão de disciplina? De disciplina, evidentemente disciplina.
Então, ele nessa palestra, ele aborda essa temática da disciplina, de você começar a fazer exercícios, né? Tem inúmeros exercícios, mas um que ele estava na palestra, ele abordou. Você começar a escutar a tua respiração. Você começa a escutar, dali a pouco, vai embora. Tu já vem. Então, o exercício, que é longo, é diário, é longo no tempo, distribuído no tempo, para você conseguir ter algum ganho de qualidade. Bom, esse pensamento vai se expressar de alguma forma. Há também, dentro do Livro dos Espíritos, de que o pensamento, nós temos uma liberdade extrema, infinita. Porque eu posso ter pensamentos mais perversos possíveis. Eu estou pensando que eu queria pegar uma bomba atômica e largar na humanidade para terminar a humanidade. Ninguém sabe, né? Mas o problema é que esses pensamentos retornam, né? Esses pensamentos começam e daqui a pouco nós vamos cumprir aquilo que Mateus registrou de Jesus. O que te faz mal, naquela refeição que ele estava fazendo, como é que os seus seguidores não lavavam a mão, né, para comer? E o que Jesus disse? O que te faz mal não é o que entra pela boca, mas é o que sai pela boca. Evidente que Jesus não estava se referindo a uma comida, evidentemente, às vezes contaminada, uma comida que pudesse, com as mãos sujas, ele estava usando a expressão material para dar um ensinamento espiritual. E nós abordamos já aqui a questão da intolerância, Marcelo, que tu abordou, né? Quer dizer, quando eu saí pela agressividade, o que saiu pela minha boca? Um sentimento que eu tenho guardado. A boca fala do que está cheio o coração? Exatamente. O que eu tenho armazenado? Eu tenho armazenado ainda um pouco de intolerância, ou muita intolerância, muito egoísmo, muita vaidade, muita prepotência, né? Muito rancor, né? Tudo bem, só está para ti. Não quer? Bom dia, só seu bom dia para ti. É. Quer dizer, eu estou sofrendo, não é aquela que está... Eu que estou sofrendo, porque eu estou destilando no meu corpo, no meu organismo físico, todo um processo fisiológico que vai me prejudicar, tia. E se a gente pudesse enxergar, né, com os olhos da matéria, a energia de que vem carregada, esse tipo de palavra que vem com esse peso de um sentimento ruim, nós ficaríamos assustados. É verdade. Aqueles que têm mediunidade avançada, eu não tenho nenhuma mediunidade, embora todos nós, segundo a doutrina espírita, somos médios. Mas aqueles que têm a mediunidade... A nossa só dá para o gasto, né? Não dá nem para o gasto mesmo. A florada, e são sensíveis, eles percebem essa energia que está emanando. Às vezes não é nem o que está saindo pela boca, está saindo pelo sentimento. Então, a vigilância do pensamento é importante, né? Se quem chegava perto do Chico, era impressionante a energia que... Era envolvida, né? Era envolvida, né? Tipo, a energia do Chico, né? Imagina, então, quando ele relatava aquilo que estava pensando, né? Então, é o que estava saindo pela boca material, mas também pela boca dos sentimentos mais novos. Então, a importância das palavras é aquilo que o nosso coração está sentindo, né, tia? Nós não temos uma impressão, perto daquela pessoa não chega, porque o que ele fala é só para me desarmonizar, é só para... É o sentimento que ele tem. É o seu enriquecimento, né? E as palavras, elas exercem, como você bem falou, Balfiva, se a gente souber utilizar a palavra, ela exerce uma grande força nas pessoas. Tudo aquilo que a gente faz de bom e a gente comenta os exemplos, isso grava muito mais nas pessoas do que aquilo que a gente fala e não vive. Tem as pessoas que conversam e querem dar conselhos para as outras. A gente vê muito isso. Mas se a pessoa não vive aquilo do conselho que ela está dando, aquilo não grava, a pessoa esquece logo e a gente fica bravo porque a pessoa esqueceu. Mas é porque não está acompanhado da vivência. Então as palavras, quando a pessoa vive, ela carrega as palavras em uma frequência que grava. E por isso que eu acho que o Chico Xavier e outros grandes oradores, o Divaldo Franco, o que eles falam tem grande... A gente fica lembrando o que eles falam por tanto tempo, porque eles
tem um exemplo da vivência, que carrega as palavras. Então não adianta a gente ficar recomendando aquilo que a gente não vive, é inútil. A pessoa vai esquecer, é como se fosse uma vitrola vazia. Né? Marcelo, mas então as boas palavras, elas nos alimentam espiritualmente. Com certeza. É por isso que os espíritos, eles nos recomendam a leitura diária das obras espíritas? Sim. Sobre a leitura diária, primeiro a gente volta no que o espírito Leon Denis, o grande escritor espírita Leon Denis, ele diz no livro Depois da Morte, ele diz assim, um trecho bem interessante, que nós não estamos cientes do caráter do verdadeiro livro, do que um verdadeiro livro bom pode trazer para nós. Ele diz assim, não será grande a felicidade podermos nesse mundo nos comunicar pelo pensamento com os espíritos eminentes de todos os séculos e de todos os países? Eles puseram no livro a melhor parte da inteligência e do seu coração. Então, quando nós abrimos um livro, né, de qualidade, um livro bom, e não aqueles livros que incitam ao ódio, à sensualidade, às perversidades, mas aqueles livros bons, e a doutrina espírita tem vários desses, nós estamos entrando em contato com o pensamento daqueles que escreveram. Quando abrimos um livro do Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, é a mesma coisa que o Espírito Emmanuel estivesse falando conosco por meio daquele livro. A gente não se dá conta disso. E a gente, infelizmente, por não se dar conta disso, gastamos o nosso tempo durante o dia. Se a gente for analisar, a gente perde tempo com muitas coisas fúteis e desnecessárias. Hoje, as redes sociais são as campeãs. Né? Em roubar tempo, roubar tempo, em roubar foco. Então, as pessoas dedicam muito tempo às redes sociais, não que não devem abrir, mas discipline-se ao abrir a rede social. Tantas vezes por dia eu vou abrir. Né? Para não ficar toda hora lá e não ficar direcionando e desperdiçando tempo, porque nós podemos utilizar muito melhor o nosso tempo e ler. Aí a recomendação, escolha um livro e leia, mas não se preocupe em ler muito, né? Porque muitas pessoas acham que é pela quantidade de páginas que vão ler que vão aproveitar bem a leitura. Não. Certa feita perguntaram para Ivone do Amaral Pereira, que é uma das grandes médiuns, como ela fazia nas leituras, e ela falou o seguinte: eu leio apenas 6 páginas por dia. Foi o que os espíritos me recomendaram. E a gente pensa, nossa, só 6, mas faz 6 vezes 30. 6 vezes 30 no mês, você lê 180 no mês. E ela disse, eu lê aquelas 6 páginas, mas lê com profundidade, tentando meditar naquilo que se lê. Porque não é pela quantidade, é a qualidade e a meditação que você faz naquilo que você lê. É o pensamento que sai daquilo que você traz para a tua vida. E ler com a disciplina do pensamento que o Dalpiva falava antes. Exatamente. Não é o Divaldo que leu o livro, que a Joana de Anjos mandou ler o livro dos Espíritos? Eu já li. Leia de novo. Eu já li. Leia de novo. Eu já li. Agora estude. Exatamente. Né? E Divaldo, em uma oportunidade, eu ouvi ele dizer que ele continua ainda estudando o livro dos Espíritos. E que cada vez que ele lê o livro, ele extrai daí uma nova informação, um novo conhecimento, um novo olhar. É porque nós estamos diferentes, né? Então o nosso aprendizado se torna diferente a cada leitura. Realmente, eu leio 100 livros por mês, por ano. Sim, levo de que jeito? O que ficou gravado? O que o Marcelo estava falando. O que ficou gravado daquilo que eu li? Quer dizer, que mensagem eu extraí dali? Não, mas a história dizia, mas eu não me lembro. Eu pego uma pinça. Quer dizer, às vezes numa página ali você tem que... vão degustar aquilo. Exatamente. Ler várias vezes até. Exatamente. Mas o que ela quis dizer? O que ele quis dizer? Né? Uhum. E há na rede, quanto à rede social, eu sou muito cético disso. E nós erramos. Nós estamos botando muita. E às vezes nós botamos também. Né? Mas muito bom dia, boa tarde. Isso é tudo perder tempo, no meu entendimento. Quer dizer, se eu estou relacionado, eu estou me relacionando pelo pensamento, não preciso dizer que eu estou. Né? E aí vem na rede social, ela vem uma mensagem importante que eu tinha que dar. E para mim, essas redes sociais têm que ser para mensagens importantes. Ela seria uma forma de disciplinar o uso, né? De disciplinar o uso, né? Exatamente. Para nós aproveitarmos esse tempo para a leitura. Bem, nós estamos nos encaminhando para os minutos finais do nosso programa. Ele voa. O programa, ele voa. Uhum.
E se você não conseguiu nos acompanhar desde o começo, acesse a página no Facebook Hora Espírita Chapecó e poderá rever então esse programa desde o início. Lá você também encontrará todas as edições dos programas anteriores. E agora nós pedimos licença a todos para que possamos ouvir o recado dos nossos patrocinadores, a Imobiliária Nossa Casa e a Escala Construtora. Você está ouvindo pela Rádio Chapecó, a amiga da gente, o programa Hora Espírita. A construtora Escala acredita que estruturar uma obra é de valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. Scalaconstrutora.com.br. Nossa Casa, a maior diversidade de imóveis para locação de Chapecó. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nossa Casa, a maior diversidade de imóveis para a locação de Chapecó. Nós temos tido, muitos de nós, né? Dias corridos, dias difíceis, períodos tensos. E quando chega a noite parece que a gente esgotou, né? O que a doutrina espírita nos aconselha para que a gente faça antes de dormir, antes do sono chegar de fato? Então, a doutrina espírita, ela nos explica que quando nós vamos dormir, o que dorme, o que fica parado é o corpo na cama, e o espírito ele se desprende parcialmente do corpo e vai ao plano espiritual para buscar as suas afinidades, né? Então, é sempre importante antes de dormir não ir dormir sem fazer nada, ou assistir algum filme pesado, ou assistir alguma coisa e já ir imediatamente dormir. Não. A doutrina espírita e os bons espíritos, pelo apanhado de conhecimentos, nos dizem fazer uma oração, fazer uma preparação para retornar ao plano espiritual, onde nós vamos ter contatos e podemos aí entrar em contato com os nossos anjos guardiões, né? Mas tudo vai depender do estado emocional e mental que estivermos antes de dormir. Então a importância de nós nos prepararmos com uma oração e também com uma reflexão, né, da Upiva, que o Livro dos Espíritos também nos recomenda um fato bem importante. Se puder passar para nós isso. Na questão 916 há um registro do Santo Agostinho, que ele começa o texto informando como é que ele se preparava para o adormecer. Ele fazia uma retrospectiva do seu dia, relembrando e revisando todo o seu procedimento, os contatos, tudo que ele fez. E se tudo que ele fez, as atitudes, os atos, os procedimentos dele, estavam em consonância com a doutrina do Cristo. Lembramos que ele está antes da doutrina espírita. E ele insere essa mensagem, Kardec insere essa mensagem de Santo Agostinho no Livro dos Espíritos. Quer dizer, fazer mas eu agredi naquela resposta, eu devia ser mais... Quer dizer, eu começo também nessa vigilância, indo gradativamente modelando o meu comportamento, me preparando, porque o Marcelo diz, para deitar mais serenizado. E pedir perdão, o auto-perdão, pela falta cometida. Como é importante. Como é importante. Então, seguimos... E ver aquilo que eu fiz errado com a pessoa tal, eu fui agressivo com a Fábio hoje. Amanhã não vou fazer, amanhã eu vou tomar cuidado e fazer uma programação mental para o outro dia. Sim, evidentemente que é isso que ele diz. Quer dizer, vigilância... Vigiar e orar. Vigilância nesse ponto que falhou. 919 é a resposta lá, 919 do Livro dos Espíritos. Ela é muito, muito, muito esclarecedora. Então, antes de finalizarmos o nosso programa,
Eu queria agradecer a todos os que nos acompanharam. E nós tivemos hoje a participação do Luciano Wagner, de Florianópolis, ele nos acompanhou, de Florianópolis, e também do Nilvo Nuato, de Juína, no Mato Grosso. Né? Então, o nosso agradecimento especial a eles que nos acompanham de tão longe. Para nós encerrarmos, então, aqueles que desejam conhecer melhor a doutrina espírita podem procurar as casas espíritas aqui da região, da nossa cidade, são 6 aqui em Chapecó. Lembrar também que, neste momento, as doutrinárias, as palestras públicas estão suspensas, né, por ordem da vigilância, enfim, por uma determinação interna também, para evitar que haja aglomeração de pessoas. Mas a Casa Espírita Bezerra de Menezes e a Casa Espírita Amor e Caridade, Bezerra de Menezes no Presidente Médici e Amor e Caridade no Palmital, estão disponibilizando atendimento fraterno e passe no mesmo horário das doutrinárias. Então, aquelas pessoas que precisam desse atendimento podem procurar esses espaços, elas serão muito, muito bem acolhidas, ficaremos todos felizes com a sua presença. Então, chegamos ao final de mais um programa Hora Espírita. Agradecemos novamente a audiência de todos os amigos que nos acompanharam hoje, que colaboraram conosco. E em especial ao Dalpiva, muito obrigada, Dalpiva, e ao Marcelo. Sintam-se à vontade, né, para considerações rapidinhas. Nossa saudação final a todos os ouvintes. Fraterno abraço e muita luz a todos. E um final de semana abençoado a todos nós. Muito obrigada. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para nos ouvir todos os sábados a partir das 8 horas da manhã. Tenha um excelente final de semana, com muita paz e harmonia. Rádio Chapecó, a sua companhia em todos os momentos.